Por falar em futebol, novas regras colocam o Brasil no mercado regulado de apostas esportivas lá em 2025. Vamos chamar o André Anelli novamente para explicar para a gente o que deve mudar, então, para o ano que vem. Apesar dessa regulamentação, o governo ainda tem que se preocupar também com coisas importantes, como endividamento, o vício dos brasileiros com essas apostas, né, que foi muito abordado durante esse tema ao longo do ano de 2024. E aí, Anelli, o que muda, então? Pois é, Soraya, a regulamentação imposta pelo governo federal por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda inclui o controle de fluxos financeiros, a proibição de crédito para apostas, a eliminação de bônus de entrada e a exigência de identificação dos apostadores por meio de CPF e reconhecimento facial. De acordo com o governo, essas medidas proporcionam maior segurança e reforçam o cumprimento da proibição de participação de crianças e adolescentes, a fim de criar um ambiente de jogo mais seguro e mais responsável. A estrutura regulatória também vai exigir maior controle sobre as operações financeiras e o comportamento dos apostadores. As regras prevêem monitoramento constante das transações, detecção de atividades atípicas e aplicação de medidas de contenção, como, por exemplo, alertas, pausas e até bloqueio das apostas. Esse conjunto de regras passa a valer em 1º de janeiro do ano que vem, quando o mercado regulado de apostas vai entrar em plena operação. A partir de janeiro, apenas as empresas devidamente autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas vão estar aptas a operar de forma legal aqui no Brasil. Aquelas que não se adequarem serão consideradas ilegais e vão ter suas atividades encerradas no país, além de ficarem consequentemente proibidas de realizar publicidade e também patrocínios. Entre as exigências para a atuação legal estão o cumprimento de normas relacionadas aos meios de pagamento de prêmios, também prevenção à lavagem de dinheiro e práticas de jogo responsável. As empresas autorizadas vão precisar ainda ser constituídas de acordo com a legislação nacional e operar exclusivamente em sites com aquele domínio específico, o domínio bet.br, justamente para diferenciar essas empresas das demais do setor. Soraya. Obrigada, Anelli. Zé Maria Trindade, e aí, hein? Será que essas regras são suficientes para conseguir evitar esses problemas que foram bastante questionados, né? Primeiro, o endividamento das famílias e a questão dos vícios, né? Muita gente aí gastando dinheiro para pagar, ao invés de suas dívidas, contas ali do dia a dia, esses jogos online. É uma compulsão. O jogo, ele liga, segundo especialistas que estiveram ali na Câmara dos Deputados discutindo esse assunto, né? A mesma emoção e mexe com a mesma área do cérebro, né? Que é a área de recompensa de droga. É como se fosse uma droga. Tem nome, ludomania. Houve toda uma preocupação. O interessante nesse processo e na definição das regras é que alguns deputados que são contra o jogo dizem o seguinte: se não houver a regulamentação, o jogo corre na clandestinidade, no subterrâneo. Me disseram que até países com ditadura, onde o ditador pode tudo, proibir tudo, existem jogos clandestinos. Então é melhor que traga para a luz o sol, o melhor detergente, né? E ali, através da regulamentação, se mapeia e se sabe, por exemplo, qual o tamanho do estrago. Me mostraram também os senadores que receberam dados do Banco Central através de um requerimento de informações que os jogos movimentam no Brasil 70 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, isso é muita movimentação. Mas só uma pausinha, Zé, para a gente falar que essa imagem que a gente está acompanhando é o Arthur Lira, então, que ele acabou de chegar, é isso? Ele saiu e voltou, é isso? Temos essa informação? A gente vai checar, mas essa é, então, a imagem ali onde o Bruno estava agora há pouco, na residência, então, onde acontece agora à tarde, aquela reunião convocada por Arthur Lira, né, para os parlamentares, para que seja discutido a organização da mesa no ano que vem, orçamentária,
possivelmente a discussão das emendas parlamentares, diante de todo esse impasse que a gente vem acompanhando, né, o imbróglio das emendas parlamentares, depois da decisão do ministro Flávio Dino de bloquear a liberação das emendas e também colocar a Polícia Federal ali para investigar, e em pleno recesso parlamentar, portanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocando para a tarde desta quinta-feira os líderes partidários essa reunião, inclusive Bruno informando que até o presidente Lula, então, estaria participando dessa reunião. A gente está acompanhando muito de perto, traremos, então, informações atualizadas ao longo do 3 em 1. Desculpa, Zé, te cortar, pode continuar seu raciocínio. Esse aí é o portão da residência oficial da presidência da Câmara, que fica na Península dos Ministros, uma área nobre ali do Lago Sul. E esta reunião de Lira com o presidente Lula, isso indica aí, vamos falar de uma coisa que não pode ser dita através do telefone. Então, é algo muito pesado, muito sério mesmo. Mas voltando aqui às bets, então, há no Congresso Nacional uma indicação de que é melhor que exista a regulamentação do que o subterrâneo, né? Ou seja, o jogo ilegal. E as regras abertas ali a gente vai ficar sabendo qual é a movimentação dos jogos no Brasil. É uma área muito perigosa. Gani, você acha que teve um debate maduro o suficiente para estipular algumas regras e já regular o mercado aqui no país? Ou essas regras não são suficientes? Acredito que deveria ter tido mais tempo de debate. Agora, de qualquer modo, eu vejo a regulamentação como algo positivo no caso de jogos, né? Muita gente fala, puxa, Alain, mas você, em relação às drogas, você é contra. Eu não penso de uma maneira em monobloco, né? Cada caso é um caso. No caso de drogas, eu vejo que tem mais benefício do que malefício manter as drogas como ilegais. Agora, no caso de jogos, eu acredito que a regulação seja bem-vinda, sim, pelos motivos apontados pelo Zé. Você consegue ter um controle maior, né, de quem está jogando, impedir de alguma maneira, ou pelo menos arrefecer de alguma maneira o vício, arrecadar impostos em cima dessa atividade. Agora, há malefícios com certeza para a sociedade, né? Quais? Você tem, por exemplo, Soraya, o dinheiro, ele sai do sistema financeiro nacional e sai da atividade econômica produtiva. As pessoas deixam de gastar em outras coisas para ficar só apostando. Perfeito, exatamente. Teve um levantamento do Banco Central, com o caso das bets, de janeiro de 2024, se eu não me engano, até outubro ou setembro de 2024, onde houve uma movimentação de bets de 160 bilhões de reais. Veja, 160 bilhões gastos com apostas esportivas e com outras formas de jogos. Foi um dinheiro que não foi gasto no varejo, não foi gasto em serviços, né? Não foi gasto na indústria, não foi gasto, não foi investido no sistema financeiro nacional. Tem uma outra consultoria que fez um levantamento que a cada 100 bi que é gasto em aposta, apenas 50 bi voltam para uma atividade produtiva. Então, é muito dinheiro que a gente está falando, sem contar todo o problema relacionado ao vício, à inadimplência. Agora, ainda assim, você está numa situação que é menos pior regulando esse mercado do que mantê-lo na clandestinidade. Porque pelo menos como o André trouxe, né? Em janeiro ali só vai poder funcionar quem tiver devidamente ali cadastrada e aptas, né? A estar operando. Mas é possível, como o Gani diz, né? É melhor regular, porque senão na clandestinidade a gente sabe que vai ter gente funcionando. Mas mesmo regulando, há possibilidade, na sua visão, desse mercado ilegal continuar funcionando? Eu não diria que seria um mercado ilegal, mas na verdade é aquele link de fora do país. Hoje em dia a internet ela te facilita para você poder acessar qualquer tipo de aplicativo, qualquer tipo de site, por intermédio ali da DNS, para qualquer lugar do mundo. Então, eu acredito também que, por mais que o Estado ele não seja pai e mãe de nós brasileiros, em alguns casos ele precisa ser eficaz, ele tem que agir.
E esse caso das apostas, ele deve agir, porque não se trata mais de um esporte, não se trata apenas de uma brincadeira, mas sim de um caso que envolve saúde, seja pela doença no vício do jogo, mas também a saúde econômica. Afinal de contas, nós infelizmente vimos 3 bilhões de reais que foram destinados por intermédio do Bolsa Família, sendo gastos com apostas. E o raciocínio é muito simples de você conseguir compreender. Você imagina, quem recebe Bolsa Família não está nadando de rios de dinheiro, certo? Só que ele vê na possibilidade do jogo de conseguir, com aquele pouco dinheiro que ele recebeu do Estado, eu não estou entrando no mérito se o Bolsa Família é bom, se aquela pessoa deveria receber ou não. Eu estou entrando no mérito de que existe a possibilidade de ganho imediato. Na cabeça daquela pessoa também, não significa que ele vai ganhar, mas existe. E o fato de existir faz com que ele pegue o dinheiro, que em tese deveria ser recebido para a sua subsistência, e utiliza nessas apostas que, infelizmente, fazem com que ele perca. Portanto, é um caso já que se trata de saúde e economia. Portanto, eu insisto, a regulamentação, nesse caso das bets, ela é essencial, acerta o governo, mas, ao mesmo tempo, ela também não vai impedir de quem quiser jogar fora, jogar em casas de apostas que não sejam sitiadas aqui no país, ainda assim existirá essa possibilidade. E será, Zaga, aproveitando que você tocou nesse ponto do Bolsa Família, que essas regras vão ser suficientes para conseguir barrar, por exemplo, esses recursos vindos do Bolsa Família para a utilização desses jogos? Não tem como, porque você não tem mecanismo. O que você pode fazer é uma advertência e, eventualmente, num conflito de cadastro de apostadores versus recebimento de Bolsa Família, cortar. Mas o governo ele chegaria à conclusão de que, olha, se a pessoa recebe o Bolsa Família e ela está utilizando em jogos, ela, em tese, não precisa do Bolsa Família. A priori, parece ok o raciocínio, mas não é. Porque quando a pessoa ela se vicia no jogo, você pode fazer o que for, ela vai continuar jogando. Então, olha o tamanho do risco que tem. Pode parecer bom e positivo você cortar aquela pessoa, mas talvez piore a situação dela em termos econômicos, talvez essa pessoa adentre a criminalidade. E eu digo para vocês, isso tem gerado um outro problema. Eu sou do município lá na Baixada Santista, eu sou do Guarujá, e lá, infelizmente, eu vejo muitos casos de pessoas que estão viciadas em jogos, pegando dinheiro com pessoas que emprestam dinheiro e depois cobram juros muito altos. Fugiu o nome da palavra? Agiota. Agiota. Uhum. E isso é gravíssimo. A pessoa ela fica ainda com risco de vida com esses agiotas. Então, acerta sim o governo em fazer essa regulamentação. Zé, só para a gente fechar, é possível que novas regras sejam incorporadas depois de um primeiro momento regulado esse mercado aqui no país? Sim, essa é a vantagem da regulamentação, porque aí a gente sabe onde estamos nadando. Só queria dizer que isso não foi inventado de uma hora para outra. Antes da regra, antes da regulamentação, o jogo existia, estava correndo solto aí e todo mundo fazendo de conta que não estava acontecendo. Queria chamar a atenção também que, pós-regulamentação, depois dessas regras, há uma mudança fundamental naquele tradicional, prosaico jogo do bicho. A partir de agora, quem não entrar nas regras vai estar praticando crime. E o jogo do bicho sai da contravenção para a criminalidade. Quem não se entrar nas regras estará praticando crime, não é mais a tal contravenção.